Olá, boa noite, professora. Aqui é Igor Costa de Oliveira Gomes. Estou aqui para apresentar o trabalho Insalubridade e Periculosidade. A gente ficou com a parte das condições perigosas e minha parte em si ficou com a introdução. Eu vou estar passando um pouco sobre o meu conteúdo. Introdução. Estamos em constante transformação social. Vivemos um avanço nos setores industriais, no campo em quase todos os segmentos possíveis do cumprimento da norma regulamentadora NR15 e NR16. Essa crescente necessidade de transformação nessas inúmeras atividades que são executadas diariamente gera um enorme impacto na sociedade, de maneira que se exige um aumento de segurança para os trabalhadores que as exercem, gerando drástica mudança e condições de trabalho. A busca incessante por inovações tecnológicas resulta no aparecimento de novas atividades e instigações para se manter competitiva no mercado. Os preços de oferta dos produtos e a oferta de um bom serviço norteiam todas as produções. Porém, deve-se destacar que todos os aspectos fundamentais geram alguns resultados negativos. Entre eles está a segurança do trabalho. O presente trabalho tem como objetivo central avaliar a insalubridade e periculosidade e os riscos dos trabalhadores em várias áreas passíveis de regulamentação pela NR15 e a exposição à periculosidade. Acredita-se que, abordado no presente trabalho, a insalubridade e periculosidade e as condições perigosas no trabalho refere-se da importância que é oferecer ao trabalhador um ambiente de trabalho digno, seguro, livre de qualquer possibilidade de acidente ou doença ocupacional. Olá, professora Patrícia, meu nome é Francisco Marcelo Maia de Oliveira. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, condições perigosas do trabalho. O ambiente de trabalho, na maioria das vezes, é o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo. Por isso é muito importante que esse ambiente seja um lugar seguro. Os riscos ocupacionais estão expostos em todo tipo de trabalho. Tem feito com que muitas empresas tenham a atenção e a necessidade de se promover a segurança do trabalhador, a fim de evitar acidentes. Na atualidade também vem se falando muito no conceito ergonomia, como um dos fatores responsáveis pela prevenção de acidentes do trabalho. Sendo assim, em um ambiente de trabalho que se promova a segurança, é necessário, antes de tudo, prever o que se pode acontecer, sugerir como riscos de acidente de trabalho que prejudiquem um trabalhador para toda a sua vida. Olá, boa noite, professora. Aqui é Igor Costa de Oliveira Gomes. Estou aqui para apresentar o trabalho Insalubridade e Periculosidade. A gente ficou com a parte das condições perigosas e minha parte em si ficou com a introdução. Eu vou estar passando um pouco sobre o meu conteúdo. Introdução. Estamos em constante transformação social. Vivemos um avanço nos setores industriais, no campo em quase todos os segmentos possíveis do cumprimento da norma regulamentadora NR15 e NR16. Essa crescente necessidade de transformação nessas inúmeras atividades que são executadas diariamente gera um enorme impacto na sociedade, de maneira que se exige um aumento de segurança para os trabalhadores que as exercem, gerando drástica mudança e condições de trabalho. A busca incessante por inovações tecnológicas resulta no aparecimento de novas atividades e instigações para se manter competitiva no mercado. Os preços de oferta dos produtos e a oferta de um bom serviço norteiam todas as produções. Porém,
deve-se destacar que todos os aspectos fundamentais geram alguns resultados negativos. Entre eles está a segurança do trabalho. O presente trabalho tem como objetivo central avaliar a insalubridade e periculosidade e os riscos dos trabalhadores em várias áreas passíveis de regulamentação pela NR15 e a exposição à periculosidade. Acredita-se que, abordado no presente trabalho, a insalubridade e periculosidade e as condições perigosas no trabalho refere-se da importância que é oferecer ao trabalhador um ambiente de trabalho digno, seguro, livre de qualquer possibilidade de acidente ou doença ocupacional. Olá, professora Patrícia, meu nome é Francisco Marcelo Maia de Oliveira. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, condições perigosas do trabalho. O ambiente de trabalho, na maioria das vezes, é o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo. Por isso é muito importante que esse ambiente seja um lugar seguro. Os riscos ocupacionais estão expostos em todo tipo de trabalho. Tem feito com que muitas empresas tenham a atenção e a necessidade de se promover a segurança do trabalhador, a fim de evitar acidentes. Na atualidade também vem se falando muito no conceito ergonomia, como um dos fatores responsáveis pela prevenção de acidentes do trabalho. Sendo assim, em um ambiente de trabalho que se promova a segurança, é necessário, antes de tudo, prever o que se pode acontecer, né? Sugerir como riscos de acidente de trabalho que prejudiquem um trabalhador para toda a sua vida, né? Boa noite, professora. Eu sou o aluno Rogério Cardoso da Silva Santa Helena e estou dando continuidade ao trabalho, metodologia e condições perigosas no ambiente de trabalho. Vou tratar na parte de discussões e resultados esperados. Dentro dessa parte de discussões, é um tema que eu abordei aqui no trabalho, dentro das condições de trabalho, né, que cabe ao técnico de segurança do trabalho, que ele é responsável, né, por educar, prevenir e proteger o trabalhador dentro do ambiente de trabalho. E um dos fatos que eu botei dentro da caminhada de segurança, né, que ele faz, abordagem comportamental, uma coisa que é analisada e é levada muito em consideração quando está fazendo qualquer estudo da área, é o risco e o perigo dentro de um ambiente de trabalho. E causa muita dúvida, porque muitas das pessoas têm dificuldade, né? E eu procurei desenvolver meu trabalho dentro dessa parte. Perigo. Perigo é uma condição, é a condição que você encontra dentro do ambiente de trabalho, ou seja, trabalho numa usina de grau de risco 4. A usina por si só ela já é perigosa e é uma condição dela, ou seja, pelo um grau de risco elevado, as medidas de controle e de prevenção têm que ser muito mais além. Perigo. Perigo é controlável, é a exposição ao risco. Esse é controlável, é onde consegue fazer trabalhos dentro da área de segurança para poder mitigar, diminuir a exposição do trabalhador a um acidente. Por quê? Dentro do ambiente de trabalho, a condição em si é perigosa e você vai criar, dentro das condições de risco, mitigar a exposição do trabalhador. Dentro dessa análise ainda que é feito, nós temos umas subcategorias que são os riscos físicos, químico, biológico, ergonômico e mecânico. Risco físico ele é representado na cor azul no mapa de risco, que é um estudo que é feito dentro do ambiente de trabalho, na qual vai analisar dentro daquele ambiente os riscos físicos, a exposição
e o tipo de medida de controle que vai ser aplicado. Os riscos químicos é representado na cor vermelha, dentro do ambiente de trabalho, no mapa de risco. Risco físico, que temos o risco biológico, que é o representado na cor marrom, risco ergonômico, e nesse eu posso até fazer mais uma colocação, que são dois fatores que contribuem muito para causar acidente com o trabalhador, que são as LER, lesão por esforço repetitivo, e as DORT, distúrbio ortomolecular, referente à exposição do trabalhador ao longo dos anos, sem tomar as devidas medidas de controle e dentro daquele período que ele trabalhou, desenvolver uma doença, pelo fato de inerente ao trabalho. Isso, e o risco de acidente, propriamente dito, que é representado no mapa de risco na cor verde. Com a parte dos resultados esperados, o resultado sempre vai ser esperado o quê? Prevenção de acidente, 0 acidente. E essas são as medidas de controles que estão tendo. São palestras educativas, CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que são reuniões e que são feitas como se fosse uma feira mesmo dentro do ambiente de trabalho, e onde vai reforçando ali dentro de cada setor ali a importância de você ter ali suas medidas de controle ali dos riscos bem controlado, a fim de evitar qualquer tipo de acidente. Posso citar 2 situações dentro do ambiente de trabalho onde você tem previamente bem estabelecido a parte de prevenção de acidente. Você tem um serviço de motorista. Qual a ação do motorista? Dirigir por rotas pré-determinadas no ambiente de trabalho. Quais são as medidas de controle que são feitas? As normas da empresa, que vai controlar ali, eliminar os riscos, que é criar controle de velocidade e uma série de normas para evitar que o acidente aconteça. E os resultados, propriamente, atender a demanda da empresa, ou seja, entregar os produtos ou entregar as viagens sem acidente. Um outro exemplo que eu posso citar também é um montador de andaime. Qual a ação? A ação dele é montar andaime. O que é esperado dele? Que ele monte os andaimes e atenda ali o trabalho dele que está sendo esperado dele. E as medidas que são de resultado esperado. Que ele não sofra um acidente, não ocasione um acidente e que atenda as tarefas dele ali predeterminadas. Concluo aqui a minha parte e passo a palavra agora para o companheiro que vai falar a seguir.